o Douglas, que é vice-presidente, o Thiago é tesoureiro, a Ju é a diretora de cultura, e como membro a gente tem a Paulinha e tem o Vantuir também, e futuramente a Tatá. E a reunião hoje a gente achou assim, que seria bom, desde o dia que a gente descobriu a obra da estação de tratamento, eu até conversei com o Vantuir, né, Vantuir? No dia mesmo que eu descobri, eu conversei com ele e eu falei que seria importante, às vezes, ter esse diálogo entre a associação e os moradores e a gente. Porque às vezes a gente fica brigando, mas na verdade a gente está falando a mesma linguagem, né? Muitas vezes, assim, o que a gente quer é igual, a gente quer o bem de Cambuquira. E alguém podia se apresentar para a gente? A gente começou em arte, né? Então, no Marcos, eu sou o vice-presidente do Argos. Vocês poderiam se apresentar também? Também faz parte dos cargos, também faz parte da associação. Edivaldo Eu sou morador. Morador. Acho que a maioria. O seu João também é morador? Nós somos da associação. Eu faço parte da associação do bairro Figueira. Ah, tá. E Da Eu também faço parte da associação. Na verdade, a gente tem muito, na verdade, acho que a maioria dos membros atuantes que a gente tem na ONG hoje são do bairro do Figueira. Tem a Simone, a Ju, o Vantuir, a Paulinha. E assim, primeiro momento, assim, porque às vezes fica uma situação meio ruim, eu queria deixar claro aqui que eu tenho um carinho enorme pelo bairro. Minha avó, ela morava lá, eu vivia lá, meu pai foi criado lá no bairro. Então, o que a gente quer discutir aqui é a localidade da estação, porque todo mundo quer o tratamento do esgoto da Figueira, isso é unânime. Ninguém está achando ruim por causa disso, porque é uma coisa que não só o bairro da Figueira precisa, mas que Cambuquira como um todo precisa. Nós somos uma instância hidromineral. Nós já fomos muita coisa, né? Cambuquira é a cidade do já teve. Então, eu acho que isso é muito importante, ver pessoas querendo mudar, querendo melhorar o município. E a gente queria esclarecer isso porque às vezes ficam informações desencontradas. Um fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, e vira um verdadeiro telefone sem fio. Aí chega lá na beirada, não é bem aquilo que foi dito. O que aconteceu foi o seguinte: em março, eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse documento, eu até estava com a Paulinha. Eu trouxe até aqui para quem quiser ver. Tudo começou com a fonte sulfurosa. Não sei se vocês vão ao parque, provavelmente todo mundo vai, né? Cambuquirense, que mais ama é a água do parque. E a fonte sulfurosa, ela não cai mais nenhuma gota. E então a gente fez essa denúncia para o Ministério Público investigar o que estava acontecendo e tal. E ele solicitou a vinda do Departamento Nacional de Produção do Minério, que é quem detém o poder, digamos assim, para cuidar das águas minerais. E eles vieram do dia 20 ao dia 22 de março desse ano e fizeram uma análise, esse apanhado geral. Tiveram trilogia, tiveram no balneário, e nesse relatório ficou constatado algumas coisas. Primeiro, a magnesiana teve um decréscimo de 45%. Ou seja, o futuro da magnesiana é acontecer igual está acontecendo com a sulfurosa. É não despejar mais nenhuma gota. Isso aí está tudo aqui por escrito. A sulfurosa também teve um decréscimo e, em relação a isso, ficou constatado que precisa recaptar as fontes, que é uma briga nossa já há algum tempo. A gente está tentando se articular com a Codemig, que é quem tem o poder de fazer isso, né? Porque o Edivaldo mesmo pode confirmar, a prefeitura não pode relar nisso, né? É só a Codemig. Inclusive, nessa questão da sulfurosa, o DRPN fez algumas exigências para a Codemig, para que corrigisse e tal, que até a Codemig foi com medo de mexer.
Ela tá com medo de mexer. Eles ligaram dizendo o seguinte, olha, eles querem que a gente faça tanta coisa que a gente está até preocupado de mexer e piorar. Mas a gente fica assim também, numa situação que pior que tá não fica, né? Porque não sai uma gota, né? No relatório lá, deve estar aí no relatório. Tá aqui. Teve um desvio onde pega, né? Onde joga pra fonte teve um desvio, então não chega na fonte. Não joga pro lado. Aí o que aqui ficou constatado também, que a gente ficou muito preocupado, aqui, nessa parte, ficou constatado que na água ela tem nitrato. O que é o nitrato? É o xixi. E nesse laudo ficou constatado que isso vem não só do bairro da Figueira, como vem do córrego da Lavra, que é aquele córrego que passa ali em frente ao Parque das Águas, que engloba Regina Coelho, Lavra, eu acho que uma parte aqui do Bairro Carioca e a Figueira. Inocente? Oi? Aquele outro bairro do Martinelli, Inocente, né? Então, e é essa água que está causando a contaminação nas nossas águas. Esse esgoto, digamos. Aí até ele coloca aqui, nesse laudo, que claramente aponta para um crescimento consistente, preocupantemente elevado. Ou seja, a situação está assim, alguma coisa tem que ser feita, porque a contaminação na água, assim, os estudiosos da área, que a gente entende, mas a gente é leigo também, né? Que essa contaminação não regride, a tendência é só piorar. Aí aqui na exigência, eles colocam justamente isso, que o que tem que ser feito é recuperar a água do córrego da Lavra. Aí nisso a gente foi correr atrás do Ministério Público para ver quem teria a responsabilidade de recuperar esse córrego que passa ali em frente que está contaminando nossas águas. E lá no Ministério Público a gente foi informado que em 2010 ele ingressou com um inquérito civil contra a Prefeitura e contra a Codemig para reparar essa questão do esgoto da Figueira. Porque assim, a área lá é uma área que era da Codemig, certo? Então, quando o pessoal começou a construir as residências no bairro da Figueira, a Codemig teria que oferecer esse amparo no sentido de cuidar das casas, entendeu? Não deixar tudo acontecer e depois que o dano foi feito, e não é um dano só, é uma preocupação que vem de todos esses bairros, entendeu? Então, aí o Ministério Público falou isso e ele colocou pra gente que nem a Prefeitura e nem a Codemig tem interesse em assinar um termo, que seria tipo um acordo. Desde 2010 ele está brigando com isso. Aí o que foi que aconteceu? Em 2010, no dia 31 de agosto, lá na Prefeitura Municipal, veio um responsável da Codemig, representantes do bairro também, que são diretamente interessados nisso, né? Mais até do que a gente, Prefeitura e o Ministério Público Estadual e Federal. E nessa reunião ficou acordado o seguinte, que a Codemig ela iria fazer um estudo da área de recarga para definir ali quais pontos eram muito sensíveis à interferência humana. Tópico número 2, que ficou como responsabilidade da Codemig, foi o esgotamento sanitário do bairro. Lembrando aqui que, diferente do que foi falado na reunião, esse esgotamento ele engloba desde a coleta do material até a devolução final da água limpa para o meio ambiente. Ou seja, engloba sim a construção da estação de tratamento. É uma responsabilidade da Codemig. E por fim, o cercamento do entorno da mata. E além de outras medidas de proteção. Então ficou acordado isso. Só que o Gazão explicou o seguinte. Esse acordo aqui, está aqui, quem quiser ver, estão todos os documentos disponíveis. Esse acordo aqui seria um acordo de gaveta. Porque assim, como a Prefeitura e a Codemig não queriam fazer esse TAC, que a gente chama, que é um termo de ajustamento de conduta, o que a Codemig fez? Ela mandou uma pessoa que não tinha poder para poder assinar isso aqui. Então, virou um acordo de gaveta.
Então, desde 2010, o Ministério Público está brigando para fazer. Vamos arrumar esse córrego, vamos tentar reverter essa situação para não ter contaminação. E em março, quando chegou esse laudo, eu posso estar enganada, mas isso aí foi até o Gasal que colocou para mim. Quando chegou esse laudo, foi exatamente quando começou a obra da estação de tratamento. Foi quando esse laudo ficou pronto. Ou seja, existe uma responsabilidade da Codemig, que é uma responsabilidade primeiramente moral, entendeu? Que ela deveria ter dado esse suporte na estruturação do bairro, sendo que era uma área dela, como existe também uma responsabilidade que é jurídica. Ou seja, o que a gente conversou com o Gasal foi o seguinte: ele falou assim, Ana Paula, esse esgotamento vai sair, e vai sair logo. O que a gente não concorda e que o Ministério Público, na pessoa do Gasal e na pessoa do Bergson, que cuida só dessa parte do meio ambiente, que é unânime, é que a área que está colocada não pode ser feita. Por quê? Em 1998, a ONG solicitou um estudo pela Comig, que é o nome antigo da Codemig, é o mesmo órgão, que viesse aqui em Cambuquira e fizesse um estudo minucioso de toda essa área aqui. Porque assim, o que até o Vantuir me perguntou isso, vou aproveitar a ocasião para responder. Não é só a Figueira que é a área de recarga que é o problema. O problema está na cidade inteira, que é muito sensível. Entendeu? As águas, elas são muito delicadas. Os lençóis freáticos são embaixo da cidade inteira. Passa embaixo da cidade inteira. E nesse estudo ficou estabelecido alguns pontos que não poderia ter interferência humana. E eu vou até mostrar aqui. O ponto que eles colocaram como vulnerabilidade alta é exatamente no lugar que está sendo construída a ET. Se você quiser repassar, aqui, ó. Porque aqui, ó, aqui vem o córrego da Lavra, tá vendo? Aqui. E aqui, nessa parte rosinha, que é onde está sendo construída a ET, a própria Codemig colocou vulnerabilidade alta, aquíferos fraturados, livres, sem cobertura de solos. Porque assim, eu penso o seguinte, eu acho que a gente deve concordar nesse ponto. Eu acho que a gente tem que concordar assim, o que é de bom uso público, ou bairro, ou para outro bairro, que seja feito. Não que veja que está feito e pare. Por quê? Porque é o seguinte, se você pega uma coisa, você está ensinando uma criança a andar, e você para ele e não anda mais. Agora, você tem uma estrutura toda formada, que não vai causar nenhum problema seguinte ao outro ser humano, eu acho que não tem problema nenhum de continuar. Mas segundo a própria Codemig, que lá estudo da Codemig, é uma área que não poderia estar sendo feita. A gente tem a impressão... Que eu me lembro, você falou 2010. Não, mas eu tenho um estudo aqui entendeu? Desse ano. Agora eu te vou colocar. Então me mostra. Tá, vou colocar. Então me mostra. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que, tipo assim, a gente não vai abrir mão desse acontecimento. Ninguém vai abrir mão da estação. Isso. Isso é um fácil. acontecimento histórico, não só para o bairro, quanto também para a cidade. Uhum. Eu acho que se acontecer isso no bairro, vai acontecer para outros bairros também, para a cidade inteira. Seria de grande utilidade para o município, para a cidade inteira. Né? Uhum. E a gente tem conhecimento, que não vamos, nem a gente que está no bairro, nem o outro bairro, entendeu? Que são todos, eu acho que são todos só. Né? Uhum. Que a gente quer mais a oportunidade de Cambuquira vencer, crescer, mais forte, lógico, né? Crescer, né? De forma mais forte. E assim, grandiosidade. Né? Não é verdade?
Então, o que a gente poderia fazer? Com todos os estudos que vocês têm, a Codemig, uma grande empresa que está fazendo, com certeza eles vão dar apoio para estar fazendo em qualquer outro lugar. Para todos nós. Uma coisa eu te garanto, a gente também não abre mão dessa estação, entendeu? Essa estação é uma briga nossa também, entendeu? Então o que poderia estar acontecendo? Isso, deixa eu ver, pode estar passando, por exemplo, tá? Porque assim. Pode fazer o que está sendo feito aqui agora. Mas Com certeza. Não, eu acho que não está prejudicando isso. Eu acho que não vai estar prejudicando. A gente já teve muitos estudos, a gente não vai estar prejudicando nada, só esperar que a água não passe. Então, mas a gente tem um estudo ali, a gente tem um estudo aqui, entendeu? Porque eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, nós aqui somos todos cambuquerenses antes de tudo. Nós somos pessoas que amamos a cidade e nós somos pessoas que queremos o melhor da cidade. Então, o que adianta a gente estar aqui ou estar lá se a gente não vai ter o nosso bem mais precioso, que são essas águas? Entendeu? Então, se tem um mínimo risco de haver esse dano, essa lesão, esse risco, ele é uma coisa assim. Primeira coisa, isso aí eu vou explicar agora. A própria Codemig, nesse ano, fez um estudo aqui, antes de começar essas obras. E nesse estudo, ela apontou, na página 79, desse jeito, vou ler com as palavras da própria Codemig. Qualquer intervenção física no bairro deve ser precedida de estudo técnico-ambiental, visando evitar qualquer tipo de degradação ambiental, garantindo a adequada destinação dos efluentes líquidos domésticos, em cumprimento às normas ambientais do município. Porque a briga, tanto nossa quanto do Ministério Público, é que a Codemig, ela não fez aquilo que ela mesma recomendou que fizesse.